suas Bíblias em Lucas, capítulo 23, apenas o verso 46. Lucas 23, versículo 46. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Existem muitas conexões nesse texto, nesta última palavra de Jesus na cruz. Eu podia citar algumas delas para vocês, porque elas são importantes para nós entendermos e fecharmos esse conjunto de mensagens para a nossa vida. Eu poderia citar, em primeiro lugar, que quando Jesus disse isso, Jesus estava acompanhando e realizando um padrão que ele usa desde o princípio. Quando o Senhor criou todas as coisas, nós sabemos pela palavra de Deus, especialmente pelo evangelista João, que quem estava lá criando todas as coisas era o próprio Filho de Deus, é o Verbo de Deus. E por meio dele tudo que foi feito se fez, e sem ele nada do que foi feito poderia ter sido feito. E ele fez no primeiro dia, no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, ele completou a sua obra. Ele consumou o que ele tinha feito. E no sétimo dia ele descansou. Alguma coisa muito semelhante com o que está acontecendo aqui. Através de cada uma destas mensagens que nós ouvimos até aqui, nós ouvimos uma parte de todo o ministério de Jesus. As palavras que nós ouvimos também têm uma conexão interessante, porque são três grupos. Um primeiro grupo de palavras dirigidos a pessoas. Pessoas a quem o Jesus fez promessa, como hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Pessoas a quem Jesus fez recomendações, como a João e como a sua mãe. Pessoas como aquela multidão para quem ele gritou: tenho sede. Mas Jesus dirigiu palavras também ao seu pai, quando ele pediu e rogou para que ele perdoasse os que estavam fazendo tanta maldade com ele. Palavras de murmúrio, de reclamação, de choro, de tristeza. Palavras de alguém que está aflito, como: Deus meu, por que me desamparastes? Palavras como essa que nós acabamos de ler: em tuas mãos entrego o meu espírito. E uma última palavra que não se encaixa em nenhum desses dois grupos, porque foram palavras ditas para todo o universo e para todos que existem fora do universo, para Deus, para os homens, para os anjos e até para o diabo e os demônios. A palavra foi: está consumado. Para que todos soubessem que aquilo que o Filho de Deus veio fazer, ele fez. E então esses padrões são importantes, porque ao olharmos para esses padrões, nós entendemos que esta é uma mensagem só. É uma mensagem de 7 pontos. E o último ponto dele, do qual eu estou encarregado de falar com vocês, é algo maravilhoso. Porque é a palavra de um filho para o seu pai. Uma palavra de um filho que está entregando algo valiosíssimo aos cuidados da pessoa em quem ele mais confia. Eu tenho um filho, e a grande maioria aqui tem. E nós sabemos muito bem que este padrão é repetitivo. Quando os nossos filhos ficam responsáveis de guardar algumas coisas, pela imperfeição deles, muitas vezes eles perdem. Ou às vezes eles até esquecem onde guardaram. Mas quando eles querem mesmo que alguma coisa seja guardada, que é valiosa, e quer que ela seja encontrada depois, o que eles fazem? Eles entregam nas mãos dos pais e falam: pai, você pode guardar para mim? De vez em quando o Caleb tenta fazer isso comigo no final do culto, quando ele pega a Bíblia e me entrega lá na porta, para ele poder ir brincar. Pai, fica aí com a minha palavra, com a minha Bíblia. Ou às vezes com o meu aparelho, ou com alguma coisa que está na mão dele. Filhos fazem isso. Entregam coisas valiosas aos cuidados dos seus pais, porque filhos têm comunhão familiar, porque filhos experimentam o amor e a doçura de um relacionamento perfeito com seus pais, ou pelo menos deveria ser assim na maioria das casas. E então este texto aqui mostra o Filho de Deus em perfeita harmonia e comunhão com o seu Pai.
E quando ele completa toda a sua obra, não lhe resta fazer nenhuma outra coisa a não ser entregar o seu maior tesouro ao seu Pai. E então esse texto nos mostra algo maravilhoso. Nos mostra a comunhão que existia, a íntima comunhão entre o Pai e o Filho, entre o Filho e o Pai. Mas o texto não mostra só a comunhão, o texto mostra também um contraste. Porque neste texto o Senhor Jesus diz ao Pai: em tuas mãos entrego o meu Espírito. É interessante isso, porque este é um grande contraste. Porque desde o dia em que o Filho de Deus se encarnou, lá na Palestina, naqueles dias, na plenitude dos tempos, Ele entregou a vida dele nas mãos dos homens. Ele foi humilhado, Ele foi ultrajado, Ele foi fustigado, fizeram coisas terríveis com Ele, porque Ele esteve nas mãos dos homens. Um homem ousado chamado Pilatos até disse para ele: diga alguma coisa em sua defesa, afinal de contas você está nas minhas mãos há o poder de vida ou morte sobre você. E Jesus disse: não é você que tira a minha vida, sou eu que estou entregando a minha vida, para resgatar a vida daqueles que o Pai me deu. E então o grande contraste é que Jesus esteve durante alguns anos nas mãos dos homens, e os homens fizeram aquilo que é próprio dos homens. Fizeram maldades, cometeram pecados, fizeram coisas terríveis com Jesus. E agora finalmente, depois de ter cumprido o seu ministério, Ele pode dizer: Pai, agora eu quero me entregar. Eu quero entregar o meu espírito nas tuas mãos. Que grande contraste existe entre estar nas mãos dos homens e estar nas mãos de Deus. E aqui eu posso começar a fazer algumas perguntas para você nesta noite. Nós ouvimos nessa noite tudo o que nós precisávamos saber, o que é mais importante saber sobre a realidade da nossa vida, sobre a obra redentora de Cristo para que nós fôssemos salvos. E eu preciso perguntar para vocês: que tipo de relacionamento você tem com Deus? É um relacionamento de comunhão como o de Cristo? Nas mãos de quem você prefere estar? Nas mãos dos homens? Buscando favor, buscando amizade, buscando reconhecimento, buscando sucesso, poder, buscando coisas dessa vida? Ou você prefere estar nas mãos de Deus? Aonde você acha que você estará mais seguro? Nas mãos dos homens, das pessoas, nas suas próprias mãos ou nas mãos de Deus? Esse texto me mostra algo ainda muito fantástico. Esse texto me mostra que Jesus tinha um lugar seguro para estar. Os nossos filhos têm também um lugar seguro. Quando eles estão com medo, eles procuram os braços dos seus pais. Quando eles estão acuados por causa de algum problema, eles procuram seus pais. Quando um filho está doente, ele não quer outro braço a não ser o braço de sua mãe. Por quê? Porque é a confiança, porque é a segurança, porque o pai é o lugar seguro para se estar. Jesus sofreu muito naquela cruz. Aquele dia inteiro foi de vergonha, de tormento, de dor, de concretização de uma obra, mas não sem dor. Teve deserto, teve sangue, teve fustigação. E no final daquele dia ele queria o lugar seguro. E o lugar seguro de Cristo é o Pai. E eu pergunto para você hoje, nesta noite, qual é o teu lugar seguro? Para onde você vai quando você está com medo? Para onde você olha quando você está assustado? Quem você quer abraçar quando todas as tuas seguranças desaparecem? Aonde você ancora a sua esperança? Eu não posso deixar de fazer essas perguntas, porque Jesus, depois de completar a sua obra e depois de sofrer tudo o que ele sofreu, ele foi para o seu lugar seguro. Ele tinha um porto para ancorar, ele tinha onde entregar o seu espírito, aonde pôr o seu coração. Ele tinha um lugar de deleite, de descanso. Eu pergunto: você tem esse lugar? Por tudo que você ouviu aqui nesta noite, você já deve saber e já deve ter entendido que nenhum homem por si só pode conquistar este lugar, que nenhum homem por si só pode ter direito a este lugar, que nenhum homem, por mais que se esforce, vai conseguir realmente comunhão com Deus a ponto de dizer que Deus é o meu lugar seguro. Mas o que Cristo fez naquela cruz, e isso tudo ficou estampado através das palavras que Ele disse, nos dá a segurança que, crendo nele, nós podemos também desfrutar do mesmo lugar seguro para onde Ele foi. Eu também posso ir, não porque eu sou bom, porque eu não sou, mas eu posso ir porque
Cristo, Ele me substituiu naquela cruz horrenda. E através da morte dele nós temos comunhão com Deus. E eu quero encerrar estas palavras nesta noite dizendo a você: o mesmo descanso que Cristo encontrou no seu Pai, eu também posso encontrar. A mesma segurança eu também posso ter. A mesma comunhão eu também posso desfrutar. Mas eu preciso crer em Cristo Jesus. E se eu crer, a obra dele já foi concretizada. Eu quero encerrar lendo Romanos capítulo 5, você não precisa abrir, depois você confere na sua casa, mas Romanos capítulo 5, o apóstolo Paulo, ele exatamente explica qual é o resultado de se crer em Cristo Jesus. Ele diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por intermédio ou por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A mesma comunhão que ele tem com o Pai, agora é minha também, porque ele me justificou diante de Deus por causa dos meus pecados. O versículo 2 diz: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O lugar seguro de Cristo também é o lugar seguro daqueles que creem nele. O lugar seguro dele é o Pai. O lugar seguro seu e meu também é o Pai, desde que eu creia em Cristo Jesus. E não somente isso, diz o versículo 3, mas também nós também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E então Paulo está dizendo o quê? Olha, vocês, quando experimentam e creem no amor de Cristo Jesus, vocês vão entrar dentro de um processo, onde há uma progressão na vida de vocês, em que Deus vai experimentando você através das tribulações, para aumentar a sua perseverança, para te dar esperança, e para que, tendo esperança, você também aguarde ansiosamente o dia de ter um encontro definitivo na presença do Deus Altíssimo, com o Filho de Deus, e desfrutar por toda a eternidade dos resultados tão maravilhosos da obra que Cristo realizou lá naquela cruz. E então, versículo 6, eu quero concluir dizendo: porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, somos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então é bênção para todos nós, é bênção para você que até hoje não rendeu sua vida a Jesus. Nesta noite, o convite da cruz é que você se renda diante de Cristo, porque tudo o que Ele fez foi para que você pudesse ter a mesma segurança e o mesmo descanso que Ele encontrou em seu Pai. Mas essa palavra é uma mensagem para você que talvez já está aí na igreja há anos e que já tem alguma experiência, já tem andado com o Senhor Jesus, mas por causa de alguns problemas se sente distante, se sente afastado, se sente frio. Esta palavra é a palavra da reconciliação, porque através de Cristo Jesus, através da cruz de Cristo Jesus, nós podemos desfrutar de comunhão com Deus. Não abra mão disso. E quando eu digo abrir mão, não significa que está em você o poder, mas significa que está em Cristo a oportunidade para que você experimente um relacionamento diferente com Deus, um relacionamento íntimo, um relacionamento de filho, porque em Cristo Jesus, no final das contas, o que Deus fez foi trazer-nos de fora para dentro da sua própria família, e por meio de Cristo Jesus nós nos tornamos participantes da família de Deus. Glória a Deus por isso, que o nome dele seja honrado e glorificado, e que nós desfrutemos da paz, do consolo e do descanso que há em Deus para aqueles que creem em Cristo Jesus.